E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso QG Resolve. Hoje vamos a uma questão do ano de 2012 e eu quero ir imediatamente para ela porque é comprida. Vamos lá? Lendo aqui o texto, olha, a substituição do haver por ter em construções existenciais. Então, já de início a gente contextualiza verbo haver no sentido de existir. Esse texto vai tratar, gente, da substituição do verbo ter, aliás, do verbo haver pelo verbo ter. Lembra daquele poema? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, de Drummond, né, em que ele já brincava com essa construção. Então, tem um monte de cadeira lá na sala que ninguém usa, né? A gente usa muito essa construção na informalidade, tá certo? Uma construção mais informal, com relação ao uso do ter no lugar do haver. Então, a substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse, né? Então, ter no sentido de posse já ocorreu há muito tempo, no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as histórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, ou seja, desse ter do tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado, aliás, pelos clássicos estudos de sintaxe histórica. Então, veja, já encontravam o ter existencial, mas esse ter existencial não era mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial com concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Sai Dali. Então, vem para mim um pouquinho. É um texto de uma compreensão um pouquinho difícil, né? Você precisa parar realmente, ler com calma para entender, né? Clara não vai estar lá na hora da prova lhe ajudando a entender o texto, então você precisa encontrar estratégias de leitura, tá? Leiam com calma, grifem as palavras mais importantes. Neste caso, ele está falando do verbo ter no sentido existencial, e aí ele vai trazendo que esse uso já é antigo na língua portuguesa, embora os estudos clássicos os estudos da sintaxe clássica, né, eles não registravam esse uso, registravam apenas o uso do haver no sentido de existir como uma grande novidade, embora o ter já fosse utilizado na época. Aí vamos ver o que é que diz o que dizem as alternativas e o que diz o enunciado. Vamos lá. O enunciado diz assim, ó: como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só se revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e, dessa forma, fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Então, isso aqui é a continuação do texto, tá? Então, ele diz que nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Ó. Purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Aí nós temos, para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia aqui, letra A, o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica, né? Ou seja, tem necessidade de uma pesquisa histórica, ou a norma se estabelece sem pesquisa? A norma se estabelece sem pesquisa, minha gente, tanto é que os estudos clássicos da sintaxe não registraram essa mudança na língua. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua? Ela é bem clara quando diz que não, nem registram, avalia enfatizar, né? A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma, não. Não é a avaliação crítica, não é o estudo, mas é o uso que vai definir a norma. Quem define a norma é o uso,
Tá? A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos de forma alguma. O estudo linguístico ele deve contemplar as normas que ocorrem, as ocorrências na língua, e não determinar uma única norma. Tá? O gabarito é letra E porque diz, os comportamentos puristas, ou seja, que consideram apenas uma norma como pura ou como correta, esses comportamentos eles são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. São sim. Aí vem para mim, essa é uma questão que envolve o conhecimento sobre norma culta, norma de prestígio, variação, tá certo? E é um assunto que sempre cai no Enem, todo ano. Tá? É bom estar ligado. Fica com a gente, acessa o nosso site www.enem.com.br e até a próxima.